A fé que o mundo apresenta é uma fé enganosa, é uma fé religiosa, é a fé que não salva, a fé que não traz qualidade da vida que Deus tem para você. Às vezes a pessoa diz assim: por que a minha vida não muda? Por que Deus não muda a minha história? Por que Deus não muda a minha situação? Por que eu oro, eu peço, eu clamo, eu invoco a Deus, e parece que Deus está surdo, parece que Deus está indiferente comigo? Por quê? Porque a pessoa, ela fica iludida, enganada, em uma fé religiosa. Qual é a fé religiosa? É a fé que a pessoa frequenta uma igreja, é a fé que a pessoa aceita Jesus, é a fé que a pessoa paga o seu dízimo, é a fé que a pessoa doa as suas ofertas, é a fé que a pessoa, ela frequente a igreja e nada mais. Ela vive lá fora uma vida igual à vida que todos vivem. Essa fé é uma fé enganosa, é uma fé que te traz a sensação de que você está fazendo tudo direitinho, mas aí a sua vida não muda, a sua vida não se transforma, e aí você começa a se questionar, você começa a se perguntar: por quê? Por que a minha vida não muda? Por que a minha vida continua sendo a mesma coisa? Por que não acontece a mudança? Por que não acontece a transformação? Porque a verdadeira fé, ela exige e exigirá sempre sacrifício. O que faz a minha fé me justificar diante de Deus? Sacrifício. Se você não vive uma fé sacrificial, então você vive uma fé religiosa. O sacrifício que eu estou me referindo é o sacrifício que você faz para viver na justiça. Porque o reino de Deus só pode estar no reino de Deus quem vive na justiça. Se você não vive na justiça, você não pode estar no reino de Deus. Não tem como você entrar no reino de Deus e permanecer no reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino de justiça e não de injustiça. Você veja que o Senhor Jesus disse: buscai em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu não posso dizer que estou dentro do reino de Deus, que estou inserido dentro do reino de Deus, que estou vivendo no reino de Deus, se eu estou vivendo na injustiça, se eu estou vivendo uma vida injusta, se eu estou vivendo no pecado, se eu estou vivendo uma vida errada, se eu estou vivendo uma vida promíscua, se eu estou vivendo uma vida que está fora dos padrões da palavra de Deus. Compreende, sim ou não? O Senhor Jesus, ele disse no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13, olha o que disse o Senhor Jesus, presta atenção por favor: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita e apertada
estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém? É difícil você entender isso? Acredito que não. Veja você que o Senhor Jesus está sendo bem claro. Se você quer entrar no reino de Deus, se você quer estar no reino de Deus, permanecer no reino de Deus, se você quer ser salvo, então você tem que atravessar uma porta que ela será estreita. O caminho que você vai trilhar é um caminho estreito, que vai exigir renúncia, que vai exigir sacrifício, renúncia. Compreende sim ou não? Jesus estava na cruz e disse o quê? Perdoai porque eles não sabem o que estão fazendo. Sim ou não? Então você tem que perdoar o seu filho que fala da igreja, sua filha, seu marido, sua esposa, seus amigos, seus colegas, as amigas que te chamavam para balada, hoje zomba de você, os amigos que ficavam junto com você, hoje nem te liga, nem te procura, e quando se refere a você, refere com zombaria. Isso é sacrifício. Jesus está dizendo que esse é o caminho apertado, essa é a fé verdadeira. Você tem que perdoar quem te trata mal, aqueles que falam mal de você, aqueles que acabam te caluniando, aqueles que são falsos, aqueles que tentam zoar com você. Sim ou não? Jesus, ele disse lá no livro de Mateus, abre lá, capítulo 10, versículo 39. Versículo 39 de Mateus. Mateus capítulo 10, versículo 39. Abra sua Bíblia. Aí, olha o que está escrito. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia sempre perde a vida por minha causa, olha o que Jesus está falando. Quem perde a sua vida por minha causa, achará. Amém? Você tem duas opções, olha para mim: ou perder a sua vida para o diabo, ou perder a sua vida para Deus. Você tem que escolher. Você escolhe. E quando que você perde a sua vida? Para o diabo, e quando que você perde para Deus? Quando você faz a vontade do diabo e deixa de fazer a vontade de Deus. Quando você pratica as palavras e as regras que o diabo impõe em esse mundo e deixa de praticar e obedecer a palavra de Deus. Compreende sim ou não? Por exemplo, nesse mundo é normal o homem ter muitas mulheres, sim ou não? E quanto mais mulheres ele tem, mais homem ele se sente, mais prazeroso é. Porque para a carne é prazeroso, para o lado humano é prazeroso o homem poder provar, experimentar de várias mulheres. Várias mulheres. E a mulher também poder experimentar de vários homens. Mas se você quer perder a sua vida para Deus, para ganhá-la, então você se torna fiel a um único homem, você se torna fiel a uma única mulher. Você perde a sua vida, entre aspas, para esse mundo, e você ganha com Deus.